Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Casaca. Antes do nosso episódio começar, tem um link aqui embaixo do episódio que você consegue o quê? Você consegue abrir uma conta na Clear, ativar a sua conta fazendo uma transferência simples de R$100. E o que você ganha em troca? Você ganha um kit trader que deve estar aparecendo em algum lugar aqui, ó, atrás de mim, em algum lugar aqui perto de mim deve estar aparecendo. O pessoal da arte deve ter trabalhado nisso, espero. Para vocês verem o kit, que é muito legal, que você consegue personalizar. O seu nome vira um ticker da bolsa. Gente, é bem legal. Então, o link está aqui embaixo do vídeo. É só você clicar, preencher, ativar sua conta e transferir R$100. É simples, cara. É rapidinho, fácil, você recebe o seu kit. Beleza? E além de começar a investir, né, gente? Tá na hora. Valeu! Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de bolsa de valores sem mimimi. Hoje, cara, um evento todo especial. Primeiro que a gente tá num lugar um pouco diferente. Essa Casaca, o Casaca tá sem microfone, mas só me responde sim ou não. Serão os novos estúdios do grupo Gamecast ou é só por hoje? Quem sabe, né? A resposta é quem sabe. E a segunda pergunta que não quer calar, cadê o nosso querido amigo Roberto Indec? Quem sabe? Quem sabe? Então tamo lá. Então eu vou aqui mesmo. Hoje a gente está recebendo aqui o Thiago Godoy, que é coordenador de educação financeira da Exped, que é o braço da XP de educação, né? Da XP Inc. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Pessoal. Legal. E o investidor e imagino também empreendedor Miguel Chawar. Tudo bom, Miguel? Tudo certinho, Thiago. Bom, é um prazer estar aqui hoje com vocês dois pra gente poder falar um pouco aí pra rapaziada que tá aí assistindo a gente. É realmente muito gratificante. Legal. Você sabe que na nossa geração, Miguel, era muito comum que a gente aprendesse a lidar com dinheiro a partir do momento que a gente tinha dinheiro, né? Então, sim, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu saí da faculdade. Até então, eu fazia faculdade no interior de São Paulo, meus pais me bancavam, né? Eu morava em República e tudo mais. Quando eu saí da faculdade, saí já com emprego garantido, eu já estava trabalhando como estagiário, me contrataram, a mesma coisa aconteceu com a minha esposa, ela era minha colega de aula e também vivia de outra coisa que fazia, ela dava aula de inglês e tudo mais. E de repente a gente foi contratado, os dois com bom salário, e aí chegou no final do mês, aconteceu uma coisa incrível, sobrou um pouco de dinheiro. E aí a pergunta que eu fiz é, cara, o que eu vou fazer com dinheiro sobrando, né? Eu nunca tinha vivido aquilo. Sim. E o que é engraçado, eu tinha me formado em engenheiro civil, já tinha 20 e tantos anos, eu conseguia calcular uma ponte, mas não fazia a mínima ideia do que fazer com o meu dinheiro. E o mais engraçado é que isso não era uma situação minha, era uma situação que todo mundo viveu, aquela geração viveu, né? De não ter tido, até o momento em que tinha dinheiro no bolso, nenhuma informação sobre como cuidar do seu dinheiro. Legal. Né? Só para acabar aqui, o que me salvou foi um livro que eu li chamado Pai Rico, Pai Pobre. Isso aí muda a vida de um monte de gente. E ele falava nesse livro, você já sabe, da corrida dos ratos e tal. Eu falei, cara, um monte de gente mais velha que eu conheço corre essa corrida dos ratos. Eu não quero correr, então eu preciso aprender a lidar com o meu dinheiro. E depois, quem não sabe o que é a corrida dos ratos, vale a pena, né? Leia o livro, entenda lá, porque você vai ver que ou você está nessa corrida ou você conhece alguém que está nessa corrida. Que bom ver você com muito menos idade. Você tem quantos anos? 14. Pois é. Foi quando minha filha começou também, com muito menos idade, cuidando disso, cara, porque isso não é garantia de que vai te trazer felicidade, né? A felicidade, mas isso facilita muito a vida, inclusive a vida adulta, depois a vida já sênior um pouco, assim, dizendo que eu já tô chegando nela, né? Então, parabéns, muito bom receber você aqui. Muito obrigado. Aí você tocou num ponto importante, que é muitos brasileiros, né? Na verdade, quase todos os brasileiros não têm essa educação do que fazer quando sobra dinheiro. Então, a gente nunca viu sobre educação financeira e investimentos na escola, né? Então, quando sobra dinheiro, o brasileiro, geralmente, ele fica até assustado com aquilo e ele vai achar lugar para gastar. Então, ele faz de tudo, ele acha coisa onde não tem para gastar dinheiro porque ele não sabe o que fazer com o dinheiro que sobra. Então, se sabe é o quê? Poupança.
E é interessante isso que você está falando, que eu estou mais na sua geração também, né? Então a gente viveu o mesmo tipo de visão, e o molecado hoje tem outra visão. Mas assim, ainda assim, a gente tem um sistema que ele impulsiona a gente para estudar, né? Como é que é a história que a gente escuta, né? Na nossa infância e adolescência, né? Vai lá, estuda, tenha boas notas, faça uma boa faculdade, consiga um bom emprego para ganhar um bom salário. Mas ninguém ensina a gente a usar o dinheiro, cara, de forma inteligente. Tem tanta gente com renda alta, uma renda bem alta, e que está patinando, está endividado. Porque a pessoa, não importa a renda, né? Ela vai lá e começa a empatar a renda com o padrão de ela vida. vai ter, né? E aí ela ganha bem, mas ela também gasta bem. E não se E prepara. Né? e o que é muito importante também é que as pessoas entendem, até é contra-intuitivo, né? Consumir agora é muito melhor do que poupar para consumir daqui a alguns anos com mais qualidade, com certeza, né? Então, como você precisa criar um hábito de poupar dinheiro, né? de investir, isso quanto antes você começar, mais fácil é, né? Você aprender a dirigir depois de velho é muito mais complexo do que aprender a dirigir a partir do momento que você pode ter aula, né? Aqui em São Paulo, a minha filha tem 16 anos, já tem lugares onde a partir de 16 anos ela tem, quer dizer, não é no meio do trânsito e tal, num lugar separado, porque ela tem que esperar, mas ela já tem a condição de ter as primeiras aulas. Vai ser muito mais fácil para ela começar agora do que começar com 30, 40 anos, né? Perfeito. Agora deixa eu te falar, como é que você começou? Porque apesar de hoje se falar mais em educação financeira, não é uma coisa que se encontra em qualquer esquina, né? Como é que você começou? Então assim, eu tava lá na minha escola, né? Lá na minha cidade, Alpes Veredas, o nome da escola. E a gente ia ter mais uma aula sobre programação e tecnologia, sabe? Esses assuntos aí que a gente tava tendo uma introdução nesse assunto. E daí o professor, ele investia já há algum tempo. Daí ele pegou e apresentou a tela dele e comprou R$200 em ações. Daí a gente, na hora, assim, a gente ficou abismado. A gente começou a comentar ali entre a gente, nossa, ele acabou de gastar R$200. Só que, na verdade, ele tinha investido, né? E daí depois eu fui atrás e descobri que esse professor dava aula particular. E eu comecei a estudar com ele. Daí que eu descobri mercado financeiro, ações, fundos imobiliários e tudo mais. E quando eu descobri, deu um estralo na minha vida, porque eu nunca pensei, né? Na verdade, na minha cabeça, você fazia investimento com milhões de reais, sabe? Com ali no mínimo R$1 milhão você poderia investir. E com isso, eu descobri que ele com R$20 que eu tinha no bolso, eu podia já me tornar sócio da Magazine Luiza, da Magazine Luiza, por exemplo. Isso é um bom exemplo. Todo mundo, em algum momento, já imaginou isso. E era assim. Eu comecei em 2001 a me interessar pelo mercado. Legal. E nessa época, o acesso ao investidor pessoa física era muito difícil. Até que começou a vir os primeiros home brokers, né, que era uma plataforma feita para o cliente de varejo, que era ainda uma porcaria, caía toda hora, não tinha internet, muita gente ainda utilizava internet de escada, então não é essa facilidade que é hoje. E as taxas cobradas eram muito altas, então você entrar com R$20 era impossível, porque você pagava, cada vez que você comprava uma ação, R$20 de taxa fixa. Legal. Hoje você nem tem taxa mais, por exemplo, você opera pela Clear, você estava falando. Né? Taxa zero. Então, você nem tem mais corretagem, então deixa de ter essa barreira. O mercado, eu acho que ainda falta um passo para a gente poder falar, cara, o mercado é para qualquer um. Eu não gosto do lote fracionário. Eu acho que você não precisa comprar 100 ações de Petro. Você pode comprar uma, entendeu? Ou 5, ou 1.542, entendeu? A hora que todo mundo tiver no mesmo mercado, porque o mercado fracionário tem menor liquidez, né? A hora que todo mundo tiver nesse mercado, acho que a gente vai ter, sim, um mercado 100% democrático. Agora, Thiago, enquanto você arruma o seu microfone aí, ô Miguel, como é que você começou a trabalhar com educação? Legal. Bom, eu me formei em administração na Federal de Juiz de Fora e eu já nessa época da faculdade eu era professor de inglês. Era o que eu fazia para ganhar meu dinheiro. Eu era professor de inglês, eu tinha feito intercâmbio, gostava de inglês, era bom. E era professor de inglês. Quando eu me formei, eu voltei para os Estados Unidos para trabalhar num projeto educacional lá. Foi uma oportunidade que eu tive, meio aleatória até. Essas coisas do universo que não tinha nenhuma ambição ou pretensão de trabalhar com aquilo. Mas fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo trabalhando nesse projeto. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a arrumar também oportunidades nessa área, porque eu trouxe um
know-how de lá. Então fui seguindo. Trabalhei com um projeto grande no Rio de Janeiro de ensino de tecnologia. Uma organização que chama Recode, ensina programação e tecnologia. Em 16 países, a sede é no Rio. Trabalhei na Bolívia um tempo, com diabéticos, com um projeto educacional em saúde. E em 2014, eu fui chamado, eu tinha ganhado um prêmio de captação de recursos, tinha dado uma visibilidade para mim na época. Eu fui chamado para integrar esse time do projeto da Estratégia Nacional de Educação Financeira, da Associação de Educação Financeira do Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar em educação financeira em 2014. Para mim, isso era uma coisa só de gente que era muito rica, que tinha muito dinheiro. E eu confesso aqui que quando eu fui para o projeto, era uma boa oportunidade. E eu mudei para São Paulo, eu morava no Rio, né? Era uma boa oportunidade, eu vim pela oportunidade, pelo desafio. Era um projeto que envolvia o governo federal, o Ministério da Educação, outros ministérios também, da cidadania, o Banco Central e tal. Então eu falei, pô, uma baita oportunidade. Mas eu, no fundo, não acreditava, não sabia o que era educação financeira e não sabia o poder da educação financeira. Então, eu rodei mais de 6 anos nesse projeto, rodei o Brasil inteiro, porque tinha, né, os ministérios envolvidos, as secretarias de educação das escolas estaduais, municipais. Então, eu aprendi muito com esse projeto. Depois fui fazer mestrado na GV aqui em São Paulo em educação financeira, fiz um trabalho com endividados. E fui entrando, fui me especializando, fui gostando disso, fui vendo o quanto que isso tem um potencial de transformação para as pessoas, o quanto que isso muda realmente o comportamento e faz a diferença para as pessoas, independentemente da faixa de renda, que é uma coisa que eu descobri com esse projeto com o governo. Se eu não tivesse feito isso, nunca teria me conectado com uma população de baixa renda. Então faz diferença para todas as idades e para todas as camadas de renda. E aí depois, em final de 2019, me chamaram para vir para a XP, para tocar esse projeto, para ajudar a montar esse projeto da Exped, que é a Escola de Educação Financeira e Investimentos da XP. Então, desde então, eu tô nesse projeto aí, fazendo conteúdo também. Fazendo muita coisa. Legal, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a Exped, porque é um negócio realmente muitíssimo interessante, né? Queria te perguntar uma coisa também. Além dessa sua veia de investidor, né, a gente percebe vendo seus vídeos que você também tem uma veia empreendedora, né? Isso nasceu no mesmo momento? Como é que foi? Cara, então, eu sempre quis ganhar dinheiro. Sempre. E, tipo, desde bem criancinha mesmo, lá 5, 6 anos, eu ficava me perguntando no que eu ia ter que fazer pra ganhar a vida. Pra, tipo, ter dinheiro quando eu fosse adulto, ter uma vida legal, poder curtir e tudo mais. E, cara, quando eu comecei no mercado financeiro, qual que foi a minha cabeça? Eu tenho que usar isso daqui pra ganhar dinheiro. E eu sabia que o YouTube dava dinheiro. Então eu comecei no YouTube com a intenção de monetizar o meu canal e começar a ganhar dinheiro com aquilo. E daí eu fui expandindo um pouco mais a minha cabeça e descobri que, tipo, o número de dinheiro que eu ia ganhar, a quantidade de dinheiro que eu ia ter, estava diretamente relacionado com o número de pessoas que eu ia ajudar. Então eu abri o meu Instagram para eu começar a chegar em mais pessoas e produzir conteúdo ali de forma gratuita, para, de certa forma, mudar a vida de mais pessoas. E assim, o meu Instagram começou a crescer bastante. Comecei com o meu TikTok também. E, por exemplo, um exemplo de fonte de renda hoje que o Instagram me proporcionou é a minha parceria com a Clear. Legal, cara, é muito interessante, né? Uma coisa que você falou, né? Que quanto mais gente eu ajudo, mais o YouTube me tem como relevante, mais parcerias eu fecho, mais dinheiro eu ganho para poder investir mais, né? Exato. Cara, é o pensamento que a gente tem hoje, né? Eu não tinha isso com 14 anos, eu queria só jogar bola e fazer outras coisas. Mas quando eu te falo... Você também, tá falando né? que 5 anos de idade, nossa, ele tava aprendendo a andar de bicicleta, hein? É isso aí. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, assim, eu percebo também que você gosta bastante de marketing digital, né? Que é uma coisa de futuro também, né? Então eu vejo muito do que você faz no marketing digital, que também não é uma coisa trivial, né? Eu brigo com ele a todo momento, né? Você tá sempre fazendo as suas palestras, tá sempre falando e tudo mais, com horário certinho e tal, e isso acaba atraindo também bastante público, né? Então, sobre o marketing digital, eu acho que eu aprendi muito depois que eu comecei. Então, o Instagram, YouTube, TikTok, todos eles têm o seu algoritmo, né? E, basicamente, o principal fator de relevância que eles têm é o tempo que você consegue prender um usuário na plataforma deles. Então, por exemplo, o Instagram quer que você fique mais no Instagram
do que no TikTok, claro. Então, o Instagram ele vai entregar conteúdos de influencers que têm a capacidade de prender um usuário na plataforma do Instagram. Então, por exemplo, se eu produzo um conteúdo de qualidade e consigo prender alguém no Instagram, porra, o Instagram ele tá me adorando, porque eu tô conseguindo fazer com que a pessoa fique na plataforma dele. Então ele vai me entregar cada vez mais. E depois que eu entendi isso, o jogo mudou, porque daí eu comecei a entregar conteúdos em que as pessoas iriam gostar, iriam interagir e iriam se manter na plataforma. Legal. Por falar em entregar conteúdo, é o que a Xpeed faz, né? Entrega o conteúdo. Vocês têm 3 módulos ali um pouco separados, né? Vocês também falam de empreendedorismo, vocês também falam de educação financeira básica e vocês também falam de investimentos, é isso? 4 agora. 4? Então, estamos atualizando constantemente. Né? Quando a Xpeed foi criada, a ideia ali é realmente trazer para dentro de uma EdTech, né, uma empresa educacional com base tecnológica, um projeto educacional que representasse a cara da XP. Porque a XP também, que para quem não conhece, né, desde o início teve esse DNA educacional. Desde essa ela fundação, começou com isso, né? Começou com isso. Justamente foi o que trouxe investidores, essa oportunidade de levar conteúdo para quem está começando. Então, você educa o seu investidor, ele confia em você, porque você está aprendendo ali com ele, e ele vem investir com você. Então, esse foi um processo que a XP sempre se preocupou de levar a educação para o seu investidor. Mas chegou o momento, né, em 2020 a gente criou uma empresa que foca nisso e com essas frentes de educação financeira básica, educação em investimentos, então cursos livres de educação financeira para ensinar a pessoa a se organizar financeiramente, a aprender a poupar, a aprender a fazer um planejamento financeiro para a sua vida, né, e tudo mais, entender o seu perfil de investidor e tudo mais, e depois começar a investir em produtos financeiros. Então tem cursos livres de renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, diversos tipos de cursos livres, e também tem uma frente mais atuante com cursos de trading, né? E os MBAs para o mercado financeiro, que formam profissionais que querem atuar no mercado financeiro. Agora a gente criou uma escola de empreendedorismo para ensinar as pessoas a empreenderem, então tem cursos livres e também um MBA, que é o de gestão exponencial, para ensinar a pessoa a empreender, para ajudar a pessoa a empreender. Então tem grandes empresários, grandes empreendedores conhecidos do mercado que estão ali dando aula, ensinando as pessoas, mostrando seus caminhos, ali, seus tropeços, né, e ajudando as pessoas, suas estratégias também, ajudando as pessoas a empreender. E agora a gente fundou a Escola de Tecnologia. Compramos uma faculdade de tecnologia, o IGTI, que é uma faculdade de BH e que tem pós-graduação em tecnologia. E a gente está lançando, então, também uma graduação em tecnologia, além das pós-graduações, porque a gente sabe o quanto é um gargalo no nosso país a formação de profissionais em tecnologia. A gente precisa ter eu vou te dizer, formação. Eu nem acho que é um gargalo no nosso país, eu acho que No é um mundo. gargalo no mundo. Sim. Né? Sim. E pro Brasil ficou pior ainda, né? Porque com essa coisa de que dá para trabalhar de qualquer lugar, né? Tá vindo gente de mundo inteiro pegando também nossos profissionais aqui no Brasil, né? Total. E também de lá para cá, daqui para lá também, né? Hoje um jovem que está começando na faculdade, ele quer ter uma carreira em tecnologia, falando inglês fluente, ele pode trabalhar aqui do Brasil se ele quiser, para uma empresa, né, internacional, ganhando em dólar e no home office. Então certamente uma carreira que só vai aumentar a necessidade por tecnologia. Eu não vou aguentar, vou fazer uma piadinha. É que hoje não tá tão legal assim ganhar em dólar, porque o dólar tá dando uma afundada, mas é coisa mas de tá melhor ter ganho em real, né? Tá, com certeza. Ainda tá melhor. Miguel, eu queria falar um pouco com você sobre investimento, né? Eu gosto muito, né, de conversar com diferentes perfis, com pessoas de diferentes idades, porque, cara, o desafio tá ali, é você conseguir para aquele perfil, para aquela pessoa que tem os seus sonhos, que vive o seu momento e tal, conseguir a melhor alocação, né? E é um desafio para mim. Então eu converso com gente que tem 60, 70, 50, 40 anos, mas não é tão comum conversar com adolescentes, né? E eu tenho um desafio em casa, que sou a pessoa que, com a minha filha, controla a carteira dela, né? Então a gente pensou na carteira de um determinado modelo, mas é a minha primeira experiência falando para pessoas com esse perfil. A gente começou a carteira dela, ela tinha a sua idade, hoje ela tem 16 anos,
e está distribuída, bem distribuída, com renda fixa, com criptomoeda, com renda variável, com pedaço dolarizado, né? Enfim, e com também fundos imobiliários. Eu queria entender um pouco como é que é a dinâmica da sua carteira. Legal. Então eu sempre ressalto o ponto de eu ser muito jovem, né? Então eu tenho 14 anos, então eu tenho bastante risco para correr, porque eu tenho tempo ao meu favor. Então, por exemplo, hoje eu foco em mais ativos de risco. Então eu invisto mais em small caps e criptomoedas, por exemplo, né? Que são ativos que são mais voláteis, mas que se você acerta, você consegue ganhar uma grana boa. E eu também sou holder, né? Então, por exemplo, eu compro ativo com a mentalidade de ser sócio, de confiar no projeto desse ativo. Então, por exemplo, agora que o mercado está em queda, eu vejo como uma oportunidade, porque eu confio nos ativos que eu estou comprando, e se eles estão caindo, eu vejo que são os mesmos fundamentos, porém descontados. E se eu perder o dinheiro que eu tenho hoje investido, que não é muita coisa, eu não vou... Nossa, vai ser a pior coisa que vai me acontecer. Não. E por isso que eu tô muito tranquilo em, tanto em ganhar quanto em perder dinheiro. Porque eu levo o investimento de uma forma muito tranquila. Se eu ficar, assim, negativo durante 5 anos, claro que vai ser muito ruim. Vai ter alguma coisa ali de errado na minha estratégia e tudo mais. Mas não é um dinheiro que eu preciso, sabe? É um dinheiro que eu ponho lá pra aprender, pra investir, claro, mas se eu perder não é um dinheiro que vai me fazer falta. E eu acho que isso me dá muita liberdade. Legal. Então, você gosta de mercado de ações e criptomoedas. Não tem nada de FII? Não, eu tenho fundo imobiliário também, tenho renda fixa e tenho exterior, só que são porcentagens menores. Eu procuro focar mais em criptomoeda e ações. E você tem alguma paranoia com porcentagem de... Porque eu tenho, né? Engenheiro, tudo certinho. Então, por exemplo, cada classe de ativo para minha filha tem 20%. A Legal. gente todo mês faz um rebalanceamento para que no início de todo mês todo mundo tenha 20%, entendeu? E às vezes a gente não consegue, porque eu não quero vender nada. Então, por exemplo, ela tem BOVA 11, que subiu bastante no último mês. Então, por mais que o dinheiro aportado fosse em outros... BOVA 11 ficou com um pouco mais do que 20% para esse mês. Já me dá agonia, né? Você tem alguma Entendi. coisa... Não, pra falar a verdade que não. Tipo assim, eu tenho as minhas porcentagens ideais, não é tudo a mesma coisa, o foco é mais em ativos que eu prefiro, como por exemplo criptomoeda e ações menores, né, de empresas menores. E claro que se passar ali um pouquinho eu não ligo muito, porque querendo ou não é pouco dinheiro que passa, mas o que eu vou fazer não é... Todo mês eu vou aportando nos ativos que estão precisando. Então eu tenho lá minha planilha e quando eu vou investir eu olho lá, nossa, esse ativo aqui está 5% de diferença, eu tenho que aportar tanto. A minha planilha ela já fala tudo isso, eu vou lá e aporto. Planilha de Excel. É. Ah, legal. Google Planilha, na verdade. É online, é mais fácil, né? De salvar o arquivo, né? Já salva já. Tiago, eu imagino que dentro da escola, eu só imagino, talvez eu esteja errado, né? Mas o que tem uma maior demanda é por educação financeira básica. Estou certo ou não? Sim, tá certo. A gente tem bastante demanda por curso de investimento, até porque a gente tem já um histórico com isso, né? Então tem muita gente que já busca produtos de investimento, mas não é nem infelizmente, felizmente tem mais demanda por educação financeira, porque antes nem tinha, né? Sim. Porque a gente for olhar na prática, a imensa maioria das pessoas está ainda lutando ali para conseguir ficar no positivo, né? E mesmo com uma renda mais alta, conseguir poupar, ter o hábito de poupar e começar a investir. Mas essas pessoas que chegam, quer dizer, eu não sei se você tem clareza, eu imagino que sim, você deve fazer um monte de pergunta para essas pessoas, estuda automaticamente e tal. Essas pessoas chegam endividadas, quer dizer, tem um ponto zero, que é o ponto que, pô, legal, vamos começar a investir. Eu imagino que muita gente, porque, enfim, a história do brasileiro, chega atrás do ponto zero, quer dizer, ainda está endividada, precisa melhorar a qualidade da dívida para pagar essa dívida e aí sim chegar no ponto zero para começar a caminhar a partir daí. Sim, exatamente. Tanto na Xpeed quanto no meu trabalho na internet, no Papai Financeiro, que eu tenho no Instagram, então as pessoas falam comigo o tempo inteiro, né? A maior parte das pessoas está com muitas dívidas acumuladas em rotativo do cartão, parcelamento que fez e ficou para trás, tem coisas até mais graves. Ou está ali no que eu chamo de efeito sanfona, que a pessoa coloca o dinheiro na poupança,
não sabe investir, põe na poupança, retira depois ali, aí fica no meio negativo, meio positivo, mas ela nunca anda. Então ela precisa ter estrutura para se organizar, para conseguir poupar, para conseguir começar a investir consistentemente, né? Que nem o Miguel, todos os meses. Então infelizmente a maioria das pessoas, o brasileiro ainda não tem uma organização financeira, não tem planejamento, a gente não tem essa cultura do planejamento, né? De trazer isso como um projeto de vida. Mas é muito interessante, porque quando a pessoa começa, quando ela realmente se abre para isso e ela, né, vai progredindo aos poucos, é muito a mudança que isso traz na pessoa, não é só dela ter mais dinheiro, ter investimento. A gente está falando de saúde mental. A pessoa tem saúde mental melhorada, ela tem uma qualidade de vida melhor, ela tem relações familiares melhores, ela tem produtividade no trabalho dela melhorada. Então, é uma série de consequências positivas que a educação financeira vai gerar. Com certeza. É o que eu falo sempre, né? Não tem garantia que você vai ser feliz porque você tem uma boa educação financeira ou porque você ganhou dinheiro. Mas você consegue botar as coisas com mais facilidade em ordem, dar mais suporte para a família, uma série de vantagens que se tem. Não tem como. Você não precisa ficar milionário, rico. Tem gente que não tem esse sonho e tá tudo bem, né? Mas você precisa ser organizado financeiramente é muitíssimo importante. Né? Não tem como a pessoa tá bem endividada. A pessoa tá cheia de dívida, não tem como ela ficar bem. É que nem... tem gente que, como, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. E realmente, o dinheiro sozinho não vai trazer felicidade. Mas pra mim, o que é ter felicidade? Pra mim é você estar com as pessoas que você ama, quando você quiser, né? Então, liberdade de tempo. E também onde você quiser, então liberdade geográfica. E o dinheiro, ele proporciona tudo isso. Ele proporciona você estar onde você quiser, quando você quiser, sem ter que depender do seu trabalho. E também poder pagar aí as melhores coisas para as pessoas que você ama. Então, pra mim, isso aí é muito gratificante e traz realmente muita felicidade. Isso aí que o Thiago falou me fez eu até pegar o microfone aqui para eu falar. É mesmo? Quanto tempo do seu dia você não ia perder pensando nas suas dívidas e quanto que aquilo ia acumular todos os dias, você pensando naquela dívida, aquilo ia te enlouquecer, cara. A sua qualidade de vida vai pro buraco. Eu vou te falar primeiro, de experiência própria, porque quando eu tinha 25 anos eu me endividei, fiquei 1 ano tendo que pagar o banco lá com a dívida. Tudo bem que assim, eu tinha, não é que eu passei fome, eu tinha condições para poder, mas eu fiquei mal, porque não contei para ninguém, tinha vergonha, até conto isso numa palestra que eu faço. Então, como experiência própria, e depois, vários anos depois, eu fui estudar isso, eu fiz um mestrado e eu estudei endividados, 400 pessoas endividadas, e assim, é muito grave porque a pessoa, ela fica, primeiro, não conta para a família, tem vergonha, não conta para os amigos, ela tem dificuldade de assumir que está com dívida, que está com problema, e aí por não mostrar também, ela acaba tendo mais problema ainda, né, porque empurra com a barriga, isso leva a depressão, ansiedade altíssima, problemas no relacionamento, divórcio nas famílias. Bem, é uma bola de neve e eu acho que a gente precisa falar desse assunto com naturalidade, porque no fim das contas a gente só quer que as pessoas fiquem equilibradas, porque faz bem para a pessoa, faz bem para a economia do país, faz bem para todo mundo, né? Uma coisa que, tipo assim, que muita gente fala é que, se você tem uma dívida, por exemplo, e você também tem um dinheiro, e você conhece um lugar que, se você aplicar esse dinheiro, você vai ter uma rentabilidade maior do que a rentabilidade que a sua dívida cresce. No papel, isso daí é perfeito. Você vai conseguir ir lá pagando a sua dívida aos poucos e tudo certo. Mas na prática, você ter aquela dívida vai acabando com você mesmo, né? Eu nunca fiquei endividado, mas... E nenhuma dívida vai te pagar, nenhuma dívida vai te render... A dívida vai ganhar. A dívida vai ganhar. Você sabe que a gente teve uns momentos de Brasil com juro a 2%, né? Que aí eu usei muito disso. Tinha coisa que você fazia com juro a 2%, que você falava, eu vou botar o dinheiro em outra coisa aqui que eu consigo pagar o juro dessa dívida e ainda me sobra algum, mas não era maior do que o meu capital. Era uma dívida completamente... Controlado. Uma dívida controlada... Inclusive para empresas, né? A empresa toma dívida, a empresa que tem lucros consistentes há 10, 20, 30 anos, né? Toma dívida no mercado de tempos em tempos porque ela paga menos do que ela consegue rentabilizar com aquele dinheiro. Então tá ok. Mas tem que ser uma coisa muito bem controlada. Agora, fazer isso com juro a 10 e tanto,
É bem difícil. É bem E mais as complexo. pessoas, em geral, né? Se eu for olhar ali, a dívida principal que as pessoas têm é a dívida do rotativo, a do cheque essa especial, é que é uma terrível, dívida né? caríssima. E aí você vê a pessoa renegociando essa dívida, pegando um empréstimo para poder pagar, parcelando isso. É uma bola de neve, É, do jeito ruim. Miguel, como é que você começou? Como é que você aprendeu? Que livro você leu? Que curso você fez? Aí, só pra galera que tá começando também poder ter um ponto de partida. Legal. Então, como eu disse, eu tinha começado a fazer aula com esse meu professor. E daí eu comecei a pesquisar muito assunto na internet. E foi aí que eu conheci o Primo Rico, Breno Perrucho, esses grandes influenciadores de finanças. E daí eu comecei a investir na prática. Como eu tinha dito antes do podcast, os primeiros investimentos que eu fiz foi pro meu pai. Um dinheiro que ele deu pra eu começar a investir lá na Clear e tudo mais, ele foi me acompanhando. E, cara, depois que eu fiz o primeiro investimento, tipo, eu digo que aprendi muito mais depois disso, sabe? Então eu já fazia aula há algum tempo, só que na prática é muito diferente. Você vai, sabe, sentindo a volatilidade do mercado, você vai entendendo como as coisas realmente funcionam. Então eu digo que, assim, se você quer começar a investir, compra nem que seja uma cota do BOVA11, que custa aí R$100, que você já vai estar sentindo aí como é que funciona a volatilidade do mercado e tudo mais. É um ótimo jeito para você começar a investir, pôr em prática. Legal. E o processo... Você quer fazer uma pergunta também? depois eu pergunto para ele. Eu queria entender um pouco do... Você falou você compra ações de algumas empresas, já entendi que você, como holder, utiliza exclusivamente análise de fundamento, né? Como é que você chega à conclusão que é essa e não aquela empresa, né? Legal. Então, inicialmente, eu vou olhar para o que a empresa vende. Porque todo negócio que ganha dinheiro vende alguma coisa. Seja prestação de serviço, algum produto, etc. Então eu vejo que essa empresa vende e eu penso no futuro. Cara, será que isso daí no futuro vai ser um bom negócio? Será que as pessoas realmente precisam disso? Será que elas estão dispostas a pagar por isso? Certo. Passou por isso, legal. Daí eu já vou pro próximo passo, que é entrar no RI da empresa. O RI, para quem não sabe, é a relação com o investidor. Então daí eu vou lá fuçar a empresa mesmo, sabe? Vou ver governança corporativa, vou ver quais são seus fundamentos, vou ver resultado também lá. O resultado eu deixo para a próxima parte. Mas enfim, lá eu vou ver a empresa como uma não sei se eu posso usar aí pessoa, sabe? Mas é como um indivíduo. Sim. Então eu vejo aí as partes dela. Você vai ver o quanto que a empresa é saudável. Isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa que eu faço sempre, tanto para quando eu vou investir em algum fundo de investimento em ações, quando eu quero comprar ações de uma determinada empresa, porque eu acho, cara, eu vou atrás de quem manda na empresa. Tipo, Legal. Às vezes não é nem o presidente, o CEO, mas ele não é o CEO, mas é ele que manda. E aí eu vou atrás de entrevistas que esse cara deu, porque, tipo assim, esse cara vai ser... Eu pretendo ficar sócio desse cara. Ele nem sabe de mim, ele nem sabe que eu sou sócio dele, mas eu sou sócio dele, eu me sinto assim. Eu quero ficar sócio desse cara por 10 anos. Porra, esse cara tá criando um negócio aqui que vai crescer. Cara, Mas eu preciso gostar do cara. Daqui a pouco o cara é um babaca, trata mal o funcionário, o cara faz isso, faz aquilo lá. E, porra, eu não quero ser sócio desse cara. Então... Antes de você chegar, que interessante você tocou nesse ponto, a gente tava falando aqui, que quando você compra uma empresa, quando você investe numa empresa, você, querendo ou não, tá dando seu dinheiro para uma empresa crescer. Nenhuma empresa quer afundar, nenhuma empresa quer quebrar. Então, você tá dando seu dinheiro para um cara para fazer essa empresa crescer. Isso é muito importante mesmo, você ver se esse cara tem essa garra, né, de querer fazer a empresa vingar, seu investimento vingar e etc. É isso aí. Você queria fazer uma pergunta? Assim, ele falando aqui, né, sobre como ele investe todos os meses e tão jovem, eu fico pensando assim, pensei também quando eu tinha a idade dele, eu queria comprar minha guitarra, queria fazer minhas coisas, nem imaginava, né, mercado financeiro nessa época. Como é que funciona você, né, com a sua família, seus pais, né, e comparando, assim, olhando outros jovens da sua idade, com consumo, por exemplo, você tem o seu dinheiro, você pega e investe seu dinheiro, mas você compra as suas coisas também. Você faz a gestão do seu dinheiro próprio, do dinheiro do Miguel, o que o Miguel quer também semana que vem, mês que vem, não só com os investimentos. Então, eu ganho... Então, como é que funciona, né, pra eu gastar? Eu ganho um dinheiro do meu pai, que é pra o quê? Comer na escola, pra sair pedir lanche com os amigos e tudo mais. E esse dinheiro aí, ele é meio que variável, sabe? E daí, por exemplo, coisas... como que eu posso dizer? Mais minhas, sabe? Tipo, por exemplo, sei lá, eu vou comprar
algum tênis, uma calça, uma camiseta, daí, né, eu vou... O que eu faço? A gente meio que começa a combinar. Então, sei lá, eu intero com isso, ele intera com tanto, e assim a gente vai chegando no resultado. Porque eu gosto de gastar, sabe? Só que é meio controverso, né? Então, tipo assim, eu tenho o que eu tenho que investir, só que eu também tenho o que eu quero gastar, o que eu quero comprar minhas coisas e tudo mais. Então, é tudo uma questão de organização. E essa renda que você já está recebendo de redes sociais e tal, ela já vai inteira para investimento ou você aproveita um pouco dela? Cara, legal. Então, um pouco vai pro caixa da empresa, que eu destino um pouco pra deixar lá, né, pra necessidades e tudo mais. Outra parte eu destinei pra comprar alguns cursos que eu tô querendo comprar, que são de um ticket um pouco mais elevado. E outra parte pra investir, né? E daí, o que sobra ali, que é bastante coisa pra mim, eu deixo pra eu comprar coisas. Então, por exemplo, sei lá, quando eu vou gastar mesmo, sabe? Coisa pra mim. Eu Legal. gostei desse banco do Miguel. O Coroa Bank. Por quê? Tem que ser Mas assim. você sempre investe. Todos os Sim, meses sim. você Na investe. verdade, não todos Você nunca os meses. você já gastou mais do que você ganhou? Não, é que tipo Ficou assim... negativo? Cara, não, porque eu nunca... Eu comecei a ganhar dinheiro há pouco tempo, sabe? Então, tipo assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu já tinha essa mentalidade de não assumir dívidas e tudo mais. Então, por exemplo, hoje eu tô devendo pro meu pai, mas eu tô devendo um dinheiro que eu vou receber, que inclusive é da parceria que vem da Clear, sabe? Só que ele ainda não caiu na minha conta, só que quando ele cair eu já vou pagar. Então, é as dívidas controladas, né? Então, Miguel, a minha filha, ela ainda não tem receita, porque, enfim, a gente decidiu que 100% do tempo dela, por enquanto, é estudo e tudo mais. Ela tem curiosidade, vai, pergunta e tal. Então, como é que a gente faz? Todo mês eu dou um tanto de dinheiro para ela, que na minha época chamava mesada, não sei se hoje ainda se chama assim. E aí ela pega parte desse dinheiro, separa, e esse aqui eu vou torrar para viver, e eu quero comprar, enfim, o que ela quiser. E a parte mais relevante ela faz investimento. Cara, e é sagrado, ela não gasta um centavo a mais. Legal. Quando o que ela quer comprar, digamos que seja R$500 para torrar, se custa 510, ela fala, pai, ó, eu vou pedir R$10 emprestado para você, mês que vem você só me dá 490 porque eu passei R$10 esse mês, porque o que eu quero custa R$10 a mais. Então isso é bem definido e aí a gente acaba conseguindo aportar todo mês. Não é o que tem que ser para todo mundo, é o que é para ela, né? É que nem eu, por exemplo, eu não invisto todo mês. Mas daí tem mês que eu invisto e eu acabo investindo mais. Outra coisa também que a gente tava falando é que agora eu não tô focando tanto em investimentos na Bolsa de Valores, porque, como eu falei, eu sou muito jovem ainda. Então eu vejo que algo que pode me trazer mais retorno do que investimentos na Bolsa é o próprio empreendedorismo. Então eu investi no meu canal, no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Eu vejo que é algo que pode me trazer mais retorno do que os meus investimentos na Bolsa de Valores. Legal, é isso aí. Você falou também do assunto criptomoeda. Eu vi que tem até algumas lives que você fez falando sobre o assunto, né? O que você gosta? O que te despertou interesse nas criptomoedas? Legal. Então, cara, eu fui começar a investir em criptomoeda bem tarde, né? Na verdade, acho que eu comecei há uns 2 meses atrás, 3 meses, alguma coisa assim, que a gente demorou pra abrir conta e tal. Mas eu tô investindo ainda em criptomoedas mais conhecidas, né? Não tô ainda nas altcoins. Eu invisto hoje em Bitcoin, Binance Coin, Ethereum e Sandbox, que é a cripto do metaverso, né? Coloquei ali um dinheiro, não muita coisa, porque eu queria estar exposto a essa cripto. Legal, então você acabou abrindo conta numa corretora de cripto também. Sim. Para minha filha, ela falou, cara, é mais fácil de controlar através de ETF. Então, tem uma das ETFs que tem a Hash 11. Então, a gente... Então, que tem principalmente Bitcoin, né? A carta de Hash 11 é principalmente Bitcoin, então a gente compra Hash 11 para ela. Eu vejo que, tipo assim, é bem mais prático, pra falar a verdade. Se fosse fazer de novo, acho que eu compraria pelos ETFs, é bem mais prático, fácil, é só você entrar lá pela Clear mesmo, você consegue fazer, menor de idade pode investir, porque, por exemplo, hoje eu invisto em criptomoeda pela conta do meu pai, porque você não pode ter. não posso ter conta, então é muito mais fácil pelos ETFs. Mas eu, só para finalizar, eu acho que é mais fácil, mas no longo prazo não é o mais rentável. Tem gente que vai falar assim, eu não quero ficar tendo que
estudar 250 moedas para saber qual que é melhor, entender. Eu não quero nada disso. Eu quero uma coisa que vai pegar a rentabilidade média dessas moedas. Beleza, aí o ETF é a melhor solução. Agora, As enquanto taxas. quem se dispõe a estudar, que é o teu caso, de aprender, de correr atrás, você falou de entrar em site de RI, tem gente que investe há anos, não sabe nem o que é isso, nunca entrou em um, né? Porra, aí você ganha experiência o suficiente para tomar melhores decisões e, portanto, ter uma rentabilidade melhor, investindo não numa cesta de ações, né? Não num ETF, e sim em Concordo. ações isoladas. Né? Que nem, por exemplo, tem no BOVA11, né? Então, se você vai pegar a rentabilidade dele acumulada, teve anos em que teve ações que valorizaram muito mais e outras que se desvalorizaram muito mais. Então, o BOVA11, ele é a média, né? Se você Sim. quer estar na média, beleza. Agora, se você tem essa disposição, que nem você falou, de estudar e ter algo a mais, melhor ainda. Outra coisa que eu não curto muito dos ETFs, né, brasileiros, são as taxas que eles cobram. Tanto de administração, que é muito alta, quanto na hora de você vender. Você tem que pagar 15% de imposto nos lucros. Eu acho que é absurdo isso daí. Mas isso não tem como correr. Isso aí se eu não me engano, o ETF não tem aquela regra de isenção de 20 mil, né? Não. Porque O com as ETF ações você ainda tem. Se você vende até 20 mil de ações no mês, você no swing trade, né? Ou no longo prazo. Quer dizer, você Tipo assim, não pode ser day trade. Day trade não tem isenção nenhuma, né? no ETF, por exemplo, se você tem aí um lucro de R$200 que seja, R$30 vai para imposto, né? Isso, mas uma coisa que Sim. você vai aprender, porque eu aprendi isso, a gostar de pagar o máximo de imposto Pagar possível. imposto né? Quero é bom. pagar Significa imposto. que os Imposto é bom. 85% tá ficando contigo, É verdade. é grandão, né? Você queria fazer uma pergunta, Thiago? Não, eu estava até comentando com o Miguel que antes da gente começar, que eu estava lendo um artigo no Financial Times da Inglaterra, falando das escolas inglesas agora, e um artigo muito bem escrito, inclusive bem extenso, de uma reportagem sobre as escolas inglesas, da preocupação dos pais e dos professores com os jovens apostando em Bitcoin na hora do intervalo. A gente jogava bafinho. Na minha época eu jogava bafinho. Era figurinha, eu queria ganhar lá o Campeonato Brasileiro, jogava bafinho na escola. A molecada tá jogando, né? Tá investindo em criptomoedas como se fosse um jogo. Então, uma preocupação muito grande dessa banalização, né, do dinheiro e do jogo. Você precisa, assim, uma coisa que eu gosto muito de separar, que é o que está na XSpeed separado também, é o que é investimento e o que é trade, né? O que eles estão fazendo ali é trade, né? Crianças de que é okay. 11, 12 anos. Ok, não né? tem problema fazer trade, mas, cara, é um ambiente onde você precisa de uma preparação, assim, de anos, né? Leva anos para você... cabeça pra... para você se tornar um bom trader, né? Então, assim, provavelmente a grande maioria vai ser como é aqui no Brasil, em qualquer lugar. A grande maioria vai acabar perdendo dinheiro. E tem uma coisa, acho que muito importante, no geral, até para quando você fala de um jovem, uma criança investindo, que é a questão da valorização do dinheiro. Porque nós que somos adultos sabemos quanto que custa, o que te custa para ganhar R$1.000, né? O que é R$1.000 para você em trabalho. Quanto tempo demorou para você conseguir ganhar de renda que você tem hoje, né? E montar a carteira que você tem hoje. Tantos anos de trabalho. Uma criança jovem, ele ainda está aprendendo o valor do dinheiro. O dinheiro vem dos pais, é importante, é claro, saber lidar com isso, mas não tem a mesma associação entre trabalho e dinheiro. Então a gente fala de educação financeira muito para criança, para jovem, é muito também da valorização do trabalho, de como ela vai também perceber o quanto que custa ganhar dinheiro também. Porque se você pega um dinheiro desse e põe para jogar no day trade, na cripto, no que seja, acaba banalizando, né? Ficando sem uma coisa, saber o que está fazendo é complexo. Cara, até porque criptomoeda, você tem uma coisa que ela tem, é uma grande volatilidade, né? E quanto maior a volatilidade, se você tem a experiência... o teu retorno tende a ser melhor no trade, no trade, né? Agora, se você não tem experiência, mais difícil com mais facilidade você vai perder, né? Cara, tem muita gente, né, que fala que day trade basicamente um cassino. E eu não sei se é verdade porque eu nunca fiz day trade, mas o que eu já fiz, inclusive eu faço de vez em quando, eu jogo poker, apostando, sabe? Nem que seja pouco dinheiro e tudo mais, sabe? É bem pouquinho mesmo que eu jogo, mas eu jogo. E, tipo assim... é bem controlado, inclusive com essa mentalidade que eu tenho de guardar dinheiro, de investir e tudo mais.
Mas mesmo assim, quando você perde, você fica com aquela coisa de querer recuperar. E aí que tá o perigo, por exemplo, né, nessas brincadeiras aí das crianças fazerem day trade de criptomoeda. Quando você perde, cara, vem uma coisa assim, você que, não, agora eu vou pôr mais um pouco, vou recuperar isso aí. Agora eu vou recuperar. E você vai fazendo isso daí, você perde a noção de quanto você tá pondo, e quando você vai ver, você já tá num puto de um prejuízo. Pois é. Te respondendo, assim, eu conheço um monte de gente que tem uma história de sucesso com operações day trade, mas de forma nenhuma é algo fácil, né? Aham. Ganhar dinheiro não é fácil nem com day trade, nem com qualquer coisa na vida, né? Então é uma coisa que depende de dedicação, muito estudo, muito controle emocional, muita disciplina e tempo, né? É só a partir daí que você começa a ficar consistente nas operações day trade. Então, não Quando é fala de day trade, sabe quem que eu gosto de lembrar? Todos aqueles do Viva Voz que a gente já trouxe aqui. O quanto que aqueles caras se dedicavam todo dia, que eles Sim, acordavam, sim. que briga que era aquela no pregão e tal. Quando a gente fala do Viva Voz, o pregão antes era só presencial, né? Então você ia lá apregoar compra de índice ou venda do dólar, enfim, né? E a gente já recebeu muita gente que era Dessa época. scalper, né? O cara vivia de fazer operações de compra e venda durante o dia, né? E o que dá raiva é que o day trade deve ser muito difícil, né? O cara, ele passa ali horas e horas na frente do computador. Deve ser muito estressante. E vem muita gente na internet vendendo como se fosse algo muito fácil, que você conseguisse fazer da praia, ganhar ali R$100 para pagar o seu café. Mas sabe o que acontece? Em qualquer ambiente em expansão, né, você vai ter sempre o cara que quer se aproveitar disso para vender alguma facilidade, né? É assim desde a época da corrida do ouro, né? Então, se ganhou mais dinheiro vendendo picareta do que exatamente do ouro que você extraía, né? Legal. Só que no mercado financeiro fica mais perigoso esse tipo de comportamento. Por quê? Porque se você fala pro cara que fazer cirurgia do coração dá dinheiro, esse cara não vai conseguir entrar no hospital e fazer uma cirurgia, porque, enfim, antes de fazer isso, ele vai ter que fazer uma escola de medicina, né? Quando você fala pro cara que fazer day trade é fácil, que ele vai conseguir fazer isso da noite pro dia, ele pega o dinheiro dela, abre uma conta na corretora, tudo hoje. Ele escuta hoje, abre uma conta na corretora e vai lá e clica no botão de comprar e vender. Então, por isso que é tão importante que quem tem mais experiência de mercado fale, né, que, cara, isso aqui é uma coisa super legal. Não é estressante igual você falou, sabe? Com experiência, cara, é igual qualquer trabalho. Tem dia que dá certo, tem dia que você ganha bastante dinheiro, tem dia que você perde um pouco. Você cria experiência, tudo mais. cria Só que até você maturidade. conseguir chegar nessa tranquilidade, leva anos. Imagina o desespero do cara que vai fazer a sua primeira cirurgia sozinho. Eu não sei, eu tenho medo de sangue, nunca vou fazer um negócio desse, espero nunca ter que pensar numa coisa desse tipo. Mas depois que o cara faz 1000, aquilo pra ele é só mais uma Automático, cirurgia. É a mesma coisa com quem faz operações day trade. Legal. Agora, uma coisa interessante é que o operador que gosta do day trade, necessariamente, ele vai precisar entender de investimento de longo prazo. Porque você não vai ficar com o teu dinheiro alocado a risco, todo o teu dinheiro alocado a risco o resto da vida, né? É da mesma forma. Porra, meu pai é médico. Bom, enfim, em algum momento ele colocou o dinheiro dele na poupança, né? Não dá para meu pai sempre investir no consultório dele. Então, o cara que faz day trade, naturalmente, parte do dinheiro dele vai migrando para investimentos de longo prazo, que tem menos risco. Mas quem faz investimento não necessariamente vai ter que um dia fazer operações de curto prazo. E não é só o day trade, né? Operações baseadas em gráfico. Por quê? Porque, você pode, por exemplo, ser empreendedor o resto da vida e uma vez por mês você vai pegar o dinheiro que te sobrou e vai fazer seu investimento estudando os ativos, né? É que, tipo assim, o investimento é pra todo mundo, né? Agora, day trade, cara, deve ser foda. Porque, mesmo que não seja estressante, né, pra alguém que tá começando, principalmente, você saber ali identificar as tendências do gráfico e tudo mais, perder dinheiro, né? Saber perder dinheiro, deve ser foda. É uma coisa que, como em qualquer profissão, né, que você acaba tendo tempo para se desenvolver, para ganhar experiência e para transformar isso numa coisa normal. Com o tempo, se o cara tem vontade, disciplina e tudo mais, isso acaba vindo. Mas não é fácil de forma nenhuma. Você tem toda a razão em comentar sobre gente que vende facilidade. Assim como em qualquer mercado aquecido, sempre aparecem esses aproveitadores. Né? E assim,
acho que o dinheiro mexe com a questão emocional muito forte, né? Então você perder dinheiro, né? E para quem está começando, então, não é algo, nunca vai ser algo natural. A gente tem uma aversão à perda gigantesca, né? Dói 2 vezes mais perder o mesmo valor do que você tem o prazer de ganhar. Você fica mais triste em perder R$50 do que feliz em ganhar Exato. 50. Exato. Então é ruim, é difícil e só como o André falou, né? Tudo é maturidade, tudo é tempo e é experiência. Por isso que não pode banalizar, como a gente estava falando sobre a molecada lá na escola na Inglaterra. Não pode ser algo banal que qualquer um pega e faz a mais uma criança que pode ter um trauma emocional com isso, né? Exato. E ter uma experiência ruim com dinheiro, carregar isso, se tornar um adulto que se relaciona mal com o dinheiro. Isso é péssimo. Você sabe que muita gente que eu conheço tem dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Assim, dinheiro não se discute aqui. Tabu. Tão aberto, é tabu, né, cara? E não deveria ser, né? Mas, enfim, isso acontece. Agora, deixa eu te perguntar, Thiago, e você investe o quê? Cara, eu tenho mudado bastante, na verdade. Eu já fui muito conservador. Mas eu tenho me aberto aí mais para outras coisas. Eu tenho muito fundo, tenho bastante renda fixa, tenho fundos de investimento, tanto renda fixa quanto multimercado. Tenho um pouco de ações, não tenho fundo imobiliário ainda e tenho um pouco de cripto agora. Tá dando uma sofrida. Fui aumentando. Então, eu comecei a aumentar justamente na época que estava ali no ápice. Mas vou te falar, esse negócio de cripto é muito engraçado, porque quando a gente começou a investir em criptomoeda, a minha filha, pá, esse negócio aí é um vai e vem danado, eu não sei se eu tô muito à vontade. Não, filha, fica tranquilo, vamos aprender a conviver com isso. Cara, assim, a gente aportou porque eu falei, não, vamos, tem que ter 20%, então agora a gente vai vender algumas coisas e vamos comprar 20%. Cara, na hora que eu cliquei em comprar, bicho, o negócio despencou uns 50%. No mês seguinte, ela tá vendo, eu te falei e tal. E aí a gente continuou aportando, fazendo a coisa certa. Aí, cara, tipo, 3, 4 meses depois, ela fala, ainda bem que nós compramos aquelas criptos. Agora ela tá na vibe de que, porque começou a cair de novo, ela já tá preocupada de novo, né? Pô, e tal. Tem que ter muito Mas estômago. preocupação normal, assim. Não, e eu, assim, uma coisa que me fez deixar de ser conservador ou me abrir mais foi cripto, porque quando começou lá e o pessoal comprava, me falava, eu tinha muito medo. Não investia, isso daí não vai dar certo, era cabeça dura. E eu me arrependo amargamente, porque quem comprou cripto em 2017, tá aí, cara, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar o ano. Assim, foi entre 2014 e 2015. Eu tinha um programa no YouTube, cara, acho que só tinha eu falando de bolsa de valores naquela época, talvez mais uns 2 ou 3. Uhum. E a gente tinha um programa chamado Quarta de Mercado. E a gente, cada quarta-feira, discutia sobre um determinado assunto. E teve um dia que foi sobre Bitcoin, entendeu? Cara, não valia nada. Então, naquele dia, vai pra frente, não vai, a discussão era essa e tal. Não precisava ter feito muita coisa. Deixa eu falar assim, deixa eu ver se tem umas moedas aqui. Eu vou comprar esse negócio de Bitcoin. Se eu tivesse feito isso, porra, eu ia estar numa situação muito mais... Porque era uma... Enfim, valia uma... Então, e agora $1, né? $2. NFT agora, então? Vamos trazer agora para uma novidade agora. Bom ponto, você sabe porque que eu também tô Você viajando já nisso entende, aí. Miguel, Eu de entendo. NFT? Cara, então, antes de falar de NFT, só deixa eu comentar uma coisa sobre as criptos que você falou. E se eu pegasse umas moedas aqui e colocasse em Bitcoin? Hoje eu teria muito mais. Imagine quantas moedas não vão ser assim no futuro, né? Então, por exemplo, você pega R$1 que seja, investe em cada moeda R$2. Se você acertar uma, é bastante coisa. Agora, falando de NFT, eu já entendo, sim. Inclusive, já joguei um jogo NFT chamado Tetan Arena. Não cheguei a investir dinheiro nesse jogo, só que eu tava quase aportando. Mas eu não via a necessidade de fazer isso aí ali no momento. Só que eu acho que é algo que, tipo assim... Os jogos NFTs de hoje, eu acho que eles não vão durar. Porque eu tava conversando com um amigo meu, reinvestidor, ele entende bastante sobre NFT e criptomoeda, e ele tava me explicando que esses jogos NFTs de hoje não são sustentáveis, sabe? Então esses jogos são legais para você colocar dinheiro, esperar valorizar, você entender a tendência do gráfico, tirar o seu lucro e deixar o seu... tirar o seu investimento e deixar o seu dinheiro lá rentabilizando. Porque daí você já vai ter risco zero, né? Teoricamente. Você zerou, você tirou de volta. Mas assim, NFT também eu tô começando aí a ler, não entendo, não tenho nada ainda, mas está chamando muita atenção. E eu sei que tem, por exemplo, você falou jogos, mas tem obras de arte. Sim. Tem terrenos, tem muita coisa, né? É
Na verdade, é um sistema, né? É É. o próprio... E você ainda não investiu em nada, você não tem nada Não. de NFT. Na verdade, tipo assim, eu acredito muito no mercado de NFT. E por acreditar no mercado de NFT, eu fiz um investimento em Ethereum, né? Que é a moeda Transacional, né? transacional do NFT. E, assim, é um projeto que eu acredito e coloquei uma grana lá. Legal, muito bom. Gente, tá bom o papo, né? Já deu quase uma hora aqui falando sobre isso, que é educação financeira. Eu tinha mais uma pergunta que eu queria te fazer, eu quero começar contigo aqui. Você falou muito de MBA e, ultimamente, a procura por profissões no mercado financeiro tem aumentado muito, né? Primeiro porque é um lugar que paga muito bem, né? O bom profissional, ele acaba tendo um retorno financeiro muito bom, né? E segundo, porque trata de um negócio que até pouco tempo era um tabu, que era como cuidar do dinheiro, né? Então é uma coisa que todo mundo hoje, né, gosta de entender e fuçar um pouco mais, né? Quais são os MBAs que tem lá na Xpeed que vocês estão oferecendo nesse momento? Perfeito, excelente. Falando agora, complementando a carreira aqui para depois falar dos MBAs, né? Tem uma procura gigantesca, porque foi o que você disse, né? Isso é uma nova porta que se abre. Muita gente em transição de carreira, que já estava numa carreira, mas que vê uma oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, que é um lugar que vai premiar por resultado, né? Então a gente vai ter um assessor de investimento trabalhando por resultado, por produtividade, e isso muita gente, né, quer se conectar com isso, porque vai sair do CLT, né, que fica ali mais preso a um valor fixo, e a pessoa quer ir para o mercado financeiro, que vai trabalhar por produtividade, vai receber ali mediante o que ela produzir e construir de carteira. Então tem realmente bastante gente interessada. É uma profissão que tem maleabilidade, que tem flexibilidade. Hoje em dia você trabalha home office, né? Tem bastante flexibilidade, gente do Brasil inteiro. E a gente tem alguns MBAs. Tem um MBA em Private Banking, que é focado em formação, né, de assessores. Ele tem, né, um programa alinhado para a carreira de assessor. Tem o MBA Stock Picking, que fala mais de análise de ações, que é, né, um MBA mais focado mesmo em mercado de renda variável. A gente tem formação de assessores, que não é um MBA, é um curso livre, mas um curso de extensão, um curso que tem uma carga horária maior, que esse é 100% focado em formação de assessores, se a pessoa quer trabalhar como assessor. Tem o MBA GEX, que é o Gestão Exponencial, que é um MBA que vai ensinar a pessoa a empreender. Trouxemos empreendedores renomados aí do Brasil, né? Inclusive o Guilherme Benchimol. É isso que eu ia perguntar. O Guilherme, ele é fundador da XP e nosso professor do MBA também. Esses dias um primo meu mandou um Zoom num curso desse aí, talvez seja esse, eu não sei se já teve a primeira turma, se não teve, mas estava lá, ele estava tendo aula com o Guilherme Benchimol e tal, ele até tirou uma foto, olha aqui e tal, Nossa, que legal. que da hora. O Guilherme é professor do curso, ele é um dos professores, conta a história dele, né, como XP, erros e acertos, a trajetória como empreendedor, né, e fundador da XP Inc. É bem legal a aula dele. Tem outros empreendedores, outros empresários conhecidos aqui no Brasil que estão ali como professores. E acho que é muito essa característica, né, em todos os cursos, nos MBAs principalmente, do conteúdo ser flexível, ou seja, você pode assistir esse conteúdo quando você puder, e trazendo casos concretos, trabalhando muita metodologia que já é muito conhecida nos Estados Unidos, né, que é trabalhar cases, trabalhar estudos de caso, para você analisar ali, realmente ter uma experiência mais chegando no prático, né? Que é você olhar uma empresa real, no caso do GEX, ou, né, uma situação com o cliente, no caso do Private e dos outros MBAs de mercado financeiro, para você realmente ter uma experiência mais próxima do real, e tem dado muito certo, os alunos gostam muito, tem o NPS muito alto, a avaliação dos alunos, né, muito positiva. Muito bom. Cara, para quem investe a longo prazo, tem que ter um pensamento no futuro, tem que estar sempre olhando no futuro, né? Para quem quer empreender também, porque você está começando uma coisa pequena que você espera que renda fruta. Então eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu imagino que sim. O que você quer ser com, sei lá, 30 anos de idade? Que tipo de profissional? Você quer ficar no mercado? É isso que você gosta de fazer? Pelo menos é isso que você acha nesse momento? Cara, eu já me fiz essa pergunta aí várias vezes e eu também já mudei de ideia várias vezes. Então, já teve uma época em que eu não queria fazer faculdade, que eu só queria ficar com as minhas redes sociais.
Daí agora eu já tô querendo cursar uma faculdade. Eu vou querer sim continuar com as minhas redes sociais, mas também não sei se eu vou querer ter um trabalho à parte. Então, por exemplo, ter as minhas redes sociais, mas também trabalhar, por exemplo, numa empresa como a XP, de repente. Então, na verdade, eu quero estar mexendo com o mercado financeiro, só que eu não sei como ainda. Se vai ser só pelo meu Instagram, se é pelas minhas redes sociais, se eu vou fazer alguma faculdade para trabalhar em alguma empresa, como é que vai ser? Se eu vou ser um assessor, mas eu vou querer estar no mercado financeiro. Mas por enquanto você quer ficar no mercado financeiro. Sim, sim. Legal. A minha filha também. Ela pensa dessa forma, mas ela quer ser um pouco diferente do que eu fiz e tal. Ela gosta de economia e política, né? Então ela tá legal. vendo um curso que foca exatamente nisso e tal. Ficou legal. Enfim, muito bom. Gente, Pode mandar o currículo para XP também. Exato, né? Fazer um estágio lá para Às aprender. vezes um menor Uma aprendiz imersão. aí. Exato. Gente, que legal. Já estamos aí com 1 hora de papo. É sempre muito bom falar sobre educação financeira. Miguel, putz, como é gostoso, cara, ver essa geração surgindo, cara, e com toda a pinta que vai ser muito melhor que a nossa, né? A gente começou muito atrasado, não tinha um monte de tecnologia, né? Felizmente hoje para vocês é mais fácil, e foi assim comigo também. Foi mais fácil do que era pro meu pai, o que era pro meu avô. E aproveite bastante, cara, porque tem todo o espaço do mundo aí para vocês conquistarem. Você imagina que o seguinte, gente equilibrado financeiramente aqui no Brasil, talvez a gente não tenha mais do que 10, 15% da população equilibrada. Ou seja, você tem aí 200 milhões de brasileiros aí para você falar para eles e entregar bons conteúdos para eles. Eu queria falar que foi uma honra participar desse podcast, de verdade. Eu sempre vou, assim, nos lugares achando que vai ser só mais uma gravação, e eu acabo conhecendo pessoas, assim, incríveis como vocês três, que nem tem aquele ditado, né, que 80% dos seus resultados vem através do networking, e eu posso falar por experiência própria que é verdade. Inclusive, já eu vou querer pegar o número de vocês e mandar trocar uma ideia lá depois. Fechado. Se o pessoal quiser te encontrar, ouvir um pouco mais aí sobre sua história, sobre os seus investimentos, sobre aí o que você está pensando de empreendedorismo, como é que faz para te contactar nas redes sociais? Cara, então, a rede social que eu tô agora no Instagram, eu também tava no TikTok e no YouTube. O meu YouTube tem bastante vídeo lá, só que eu dei uma parada, e o TikTok eu perdi a conta. Então, no momento, o YouTube é Shawar Invest e o Instagram é Miguel Shawar. Shawar é CHAUAR. UAR. Legal. Isso. Eu queria que você passasse também as redes sociais da Xpeed, e você falou de um projeto seu, que é, como é? Papai Financeiro. Então, enfim, fique à vontade de falar. Poxa, primeiro prazer pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, prazer conhecer o Miguel, um talento e, né, que inspire outros jovens também, como o André falou, né, a gente estava há pouco tempo, ninguém falava disso, e é muito bacana ver jovens que estão falando disso, que estão inspirando outros. Também tenho certeza que essa geração serão adultos mais responsáveis com o dinheiro. A gente precisa disso, né? Então, muito bacana. E, bom, aqui para as redes sociais da Xpeed, é Xpeed School no Instagram, né? E no YouTube também. Xpeed é XPEED School, de escola. Então, tem as redes sociais da Xpeed. E o meu, Thiago Godoy, no LinkedIn, ou Papai Financeiro no Instagram, que é o meu Instagram. Legal, muito bom. A gente sempre finaliza o Gamecast com um convidado pedindo uma música. Mas antes a gente tem que falar das nossas redes sociais, é verdade, né, André Moraes? Como é que a gente... olhando assim, agora que a gente vende o peixe de todo mundo e não vende o nosso? Então, por acaso o Gamecast tem rede social? Parece que tem. Dizem por aí que tem. O nosso Instagram é @GameCastOficial. Todos os episódios você pode escutar em gamecast.com.br. As pessoas também estão assistindo aqui a gente pelo nosso canal oficial do YouTube. As principais plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, também estamos lá. E eu acho que o recado das redes sociais é esse. E eu acho que é isso, André Moraes. É isso? Então vamos que vamos. Tem algum problema aí? Então vamos lá. A gente sempre encerra o nosso podcast com um convidado pedindo uma música. Então vou
pedir uma para cada um de vocês aí. Todo mundo reclama que, não estava preparado, mas todo mundo tem que pedir. Inclusive o Guilherme Benchimol já veio aqui e teve que pedir uma música também. Então vocês se virem aí. Acha, o que você gosta de ouvir? Cara, eu não escuto muito música, só que, tipo, quando eu escuto é mais pop internacional. Então, vamos lá. não precisa nem falar música, você pode pensar só certo. num cantor. O Bruno Mars, eu vou falar. Ótimo, então beleza. Depois a produção se vira lá pra achar a mais Certinho. famosa dele. E você, Thiago? Você, pelo jeito, é do rock and roll, né? Rapaz, então, eu tava pensando aqui. Tal. Olha os estereótipos. Cara, engraçado, hoje eu gosto de treinar, de correr, né? E eu moro do lado do estádio do Morumbi, não sou São Paulino não, mas eu moro do lado do estádio do Morumbi e eu malho lá na academia que tem lá dentro, que me dá acesso à pista de corrida do estádio do Morumbi, que é muito bom, porque eu posso, nessa pandemia, então eu posso correr ao ar livre, sem máscara, sem me preocupar com a rua, né? Então, pra mim é muito bom. E eu hoje estava correndo lá no meu treino, e na playlist lá que eu coloquei de rock, que eu gosto de rock, né? Geral, assim, fui bastante mais do rock. Hoje em dia eu tô mais suave, mais MPB. Tenho uma filhinha de 8 meses, então eu coloco umas musiquinhas. Hoje eu escuto Galinha Pintadinha, essas coisas, né? Só escuto isso. Mas estava lá correndo, e no auge da minha corrida começou a tocar Eye of the Tiger. Boa. Que é um hit, Poxa né? vida, né? E aí eu lembrei, agora você falou, me veio à cabeça Eye of the Tiger. Não é a minha música preferida, tá longe disso, mas é uma música que tem uma energia muito boa, que pra mim tem essa visão de superação, de força, de energia, né? Que ela transmite, né? Do filme também, que é aquela... que é acho que do não tem rock. ninguém da nossa geração que que nunca cantou aquilo e quis correr também depois de assistir aquele filme. Então. Enfim. Bom, já Muito pediram legal. música, eu acho que o Eye of the Tiger vai dar uma animada aí no final do podcast. Boa. Legal, muito bom. Gente, então muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, um grande abraço e até o próximo Gamecast. Até mais. Valeu. Valeu, gente. Gamecast. Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear.